boa tarde. Começa hoje a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista. A ideia é estimular as negociações entre as partes para colocar um ponto final na solução de conflitos. A iniciativa traz mais celeridade para todos os envolvidos. E esse é o assunto de destaque no Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que é inconstitucional redução de mensalidades escolares no Rio de Janeiro durante a pandemia. No interior de Mato Grosso, a tecnologia ajuda a resolver processos de inventário. E ainda, o funcionamento do Museu do STF é o assunto do podcast Supremo na Semana. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a redução de mensalidades escolares no Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19 é inconstitucional. E quem conversa com a gente agora e traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, por unanimidade, os ministros do STF entenderam que essa lei estadual que estabeleceu a redução de mensalidades em escolas privadas do Rio de Janeiro durante o período de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19 é inconstitucional porque viola os limites da União, a competência da União para legislar sobre direito civil. Segundo o colegiado, a Constituição da República é muito clara ao estabelecer responsabilidades para cada ente federativo, justamente para evitar essa duplicidade de atribuições. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que esse posicionamento, ele argumentou que esse posicionamento já ocorreu em outros processos que tramitaram aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo assunto, em que leis estaduais foram suspensas, foram invalidadas em 3 estados. O julgamento foi pelo plenário virtual, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para que a União adote providências sobre o fornecimento de água potável e medidas de segurança alimentar para a população quilombola. O governo federal deve apresentar um plano para as comunidades quilombolas de todo o país. A decisão do relator, ministro Edson Fachin, veio após uma petição ajuizada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAQ, e mais 5 partidos de oposição ao governo federal. Em junho deste ano, o ministro Edson Fachin já havia determinado à União que apresentasse também em 15 dias uma proposta de ampliação do fornecimento de água potável e de alimentação, incluindo merenda escolar, a todas as comunidades quilombolas. E o plenário do STF determinou ainda a elaboração de um plano de combate à Covid-19 para essa população. A União respondeu, mas, segundo Edson Fachin, as ações apontadas pelo Executivo Federal foram anteriores à decisão do Supremo, o que demonstrou que não houve o efetivo cumprimento da determinação da Corte. Fachin destacou que a União não indicou quais comunidades foram atendidas pelo fornecimento de água. O ministro apontou ainda que há divergências sobre o cumprimento da decisão em relação à distribuição de alimentos para a população quilombola. O relator destacou também que não há informações objetivas que permitam certificar o cumprimento efetivo das ações. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, enviou ação penal contra Edson Casagrande, que é ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná, à Justiça Eleitoral. A defesa havia pedido extensão da decisão da 2ª turma do STF, que declarou a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar o caso do ex-governador Beto Richa. Os 2 foram denunciados por supostas fraudes em licitações envolvendo obras em estradas rurais. A defesa argumentou que a Vara de Curitiba havia determinado buscas e quebra de sigilo de dados contra o ex-secretário Luiz Casagrande, mesmo após o Supremo decidir que a competência seria da Justiça Eleitoral.
O ministro Gilmar Mendes entendeu que o ex-secretário integrava a mesma relação jurídico-processual que o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e que a incompetência do juízo de Curitiba afetaria igualmente os dois denunciados. Ao determinar o envio da ação penal à Justiça Eleitoral, o ministro destacou ainda que a quebra de sigilo desequilibraria a relação de paridade de armas no processo, com um indevido impacto sobre o exercício do direito de defesa. Decisão do plenário virtual do STF sobre competência da Justiça Trabalhista irá impactar mais de 2.000 processos. Veja agora os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário virtual do STF decidiu que o trabalhador deve acionar a Justiça do Trabalho sempre que pretender receber as diferenças salariais e as contribuições à previdência privada que delas decorrem. O Supremo Tribunal Federal já vinha aplicando esse entendimento e a Justiça Trabalhista também possui posicionamento no mesmo sentido. A decisão deixa claro que é a Justiça do Trabalho que deve apreciar os reflexos dessas condenações nas contribuições à entidade de previdência privada que não foram pagas pelo empregador. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou no voto a importância do Poder Judiciário pacificar a matéria para proporcionar um julgamento mais célere das demandas judiciais e evitar que as causas sejam analisadas por juízos incompetentes. O recurso foi apresentado pelo Banco do Brasil, que foi condenado a recolher contribuições à previdência privada sobre verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente. A instituição financeira defendia a competência da Justiça Comum Estadual. A decisão do STF foi unânime e deverá ser seguida pelo Judiciário brasileiro na solução de mais de 2.000 casos semelhantes. E você vai ver a seguir, tem início a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista. As informações em instantes, eu volto já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos o Estado democrático de direito. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizam de hoje até sexta-feira a Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista. O objetivo é agilizar o fim de conflitos e solução de problemas, solução que podem vir da Justiça do Trabalho. Acompanhe a reportagem. Uma conta que não fecha. Segundo o levantamento realizado no ano passado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o quantitativo de magistrados e de servidores a cada 100.000 habitantes do país apresenta queda desde 2012. No ano passado, o efetivo na Justiça do Trabalho foi inferior a 44.000 pessoas. Por outro lado, a cada 100.000 habitantes do país, 1.214 pessoas ingressaram com pelo menos uma ação ou recurso na Justiça Trabalhista. O número de litígios se multiplica, enquanto o número de servidores e de magistrados diminui. O Estado não consegue promover a reposição ou o aumento nos servidores a tempo. Dentro disso nasce a importância da conciliação. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, de janeiro a julho deste ano, foram realizados 380.000 acordos em processos. Esse montante equivale a 74% de todas as conciliações feitas no ano passado. Para estimular o acordo entre as partes, começa hoje a Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista. O objetivo do evento é reduzir o número de processos que chegam à mais alta corte trabalhista do Brasil e garantir a execução de débitos já garantidos em juízo nas instâncias inferiores. A conciliação é o meio mais importante para a gente tentar começar a resolver o problema da morosidade da justiça. Ela gera economia processual. Um processo que iria durar 1 ano e meio, 2 anos, ele dura 2 meses, ou seja, é o período em que marca
audiência de conciliação. Dentro disso, gera-se uma deflação no número de processos, já que o litígio resolvido faz com que a vara ganhe celeridade na sua resolução. O repórter Pablo Lemos tem mais informações sobre a Semana de Conciliação que começa hoje. Este ano, as Semanas da Conciliação e Execução estão sendo realizadas em conjunto por todo o Brasil com um único objetivo: atingir o maior número de soluções consensuais dos conflitos trabalhistas e garantir a efetiva quitação dos débitos já garantidos em juízo, por meio de audiências de conciliação e atividades de execução. Com o slogan "Cada solução, um recomeço", o evento lembra as dificuldades encaradas durante a pandemia e estimula o início de uma nova fase com o avanço da vacinação sem pendências judiciais. Nossa gestão está aberta e disposta a receber, ouvir e dialogar com os tribunais regionais do trabalho, nossos grandes aliados, na busca, pela verdadeira justiça e pela concretização da paz social. Nossa parceria é motivo de orgulho, honra e sucesso para toda a justiça do trabalho e para a sociedade brasileira. Desejo muito êxito às atividades da Semana de Conciliação e Execução Trabalhista. A cerimônia de abertura foi realizada em formato telepresencial e com transmissão ao vivo pelo canal do CSJT no YouTube. Esse evento reúne dois dos mais importantes programas e valores institucionais da Justiça do Trabalho: a conciliação judicial trabalhista e a efetividade das execuções trabalhistas. Com estas iniciativas, a Justiça do Trabalho mostra toda a sua importância e seu compromisso com a sociedade. De um lado, ela promove a pacificação social com a construção de solução negociada que culmina na conciliação, conferindo agilidade e intensa participação social. De outro lado, e nos casos em que não é possível a conciliação, ela garante a efetividade de suas decisões com execução ágil e eficiente. E para falar mais sobre a Semana de Conciliação, eu converso agora ao vivo com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, que é coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do TST. Olá, ministro, seja muito bem-vindo, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde, é um prazer estar presente e colaborar com a divulgação deste importante evento. Bom, qual é a expectativa para a 11ª Semana Nacional de Conciliação e esse ano com uma novidade, né? Sem dúvida, este ano o Conselho Superior deliberou por reunir dois grandes eventos que aconteciam em épocas diferentes, que é a 11ª Semana Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista e a Semana Nacional de Conciliação, que ocorria sempre no mês de dezembro. O Conselho Superior, então, decidiu unir os dois eventos num só, porque atende de maneira mais, digamos assim, pronta, dois tipos de demandas que nós temos muito comumente nessa fase do processo. Aquele devedor que, de alguma forma, procura a justiça para resolver a sua pendência, tem interesse em resolver, e conviveu com um problema, enfim, de insucesso na sua atividade empresarial, mas ele quer resolver o conflito, ele quer resolver o litígio, ele quer resolver o processo. E para esse devedor, não há nenhuma dúvida que a palavra a ser utilizada é a conciliação, que aproxima as pessoas, resolve o litígio, enfim, tenta solucionar para além do processo em si a desavença que houve entre as partes. Mas, por outro lado, nós temos um outro tipo de devedor, que é aquele devedor que insiste em não cumprir a decisão judicial, é o devedor que se utiliza de artimanhas, de artifícios processuais para retardar a ação da justiça. Para esse devedor, a palavra a ser utilizada é a coerção com os meios legais disponíveis que o juiz se vale para exatamente fazer com que a decisão ganhe efetividade, isto é, ganhe existência real no mundo da vida, não seja apenas uma promessa que está estampada no texto que a decisão judicial reflete. Portanto, conciliar é sim a melhor solução, não há nenhuma dúvida, mas também os meios que dispomos hoje para forçar o cumprimento da decisão daquele devedor que insiste em não pagar é a outra vertente dessa semana, em que une efetividade e conciliação no único período. Ministro, a conciliação pode ser feita até na fase de execução, é isso? Sem dúvida. Na esfera trabalhista, e eu diria até que a conciliação
está no DNA da nossa instituição. Ela nasce com uma obrigação do juiz em pelo menos 2 momentos do processo de maneira obrigatória. No início da audiência de instrução e após coletar todas as provas, onde ele já tem um amadurecimento da discussão do processo. Isso são momentos obrigatórios, mas, isso é importante ressaltar, em qualquer fase do processo, esteja ele em que etapa estiver, inclusive na execução, a parte pode sim tentar a conciliação, as partes podem procurar a Justiça do Trabalho e tentar solucionar, ainda que esteja, repito, na fase de execução. Quais são os casos mais comuns e os casos com potencial para conciliação, ministro? Veja, a conciliação, é importante também deixar claro, ela acontece todos os dias das quase 1.400 varas do Brasil inteiro. Que o juiz do trabalho executa cotidianamente. A importância desta semana, todavia, ela se reflete para chamar a atenção, para despertar nas partes o interesse em resolver um processo pendente, prioritariamente, claro, na fase de execução. Então, qualquer processo, independentemente da fase em que ele se encontre, ele está apto, é possível nele ser celebrada a conciliação. Não é uma prioridade do primeiro grau, não é uma exclusividade de determinada vara, ao contrário. Em qualquer fase, e, portanto, qualquer processo nele pode ser tentada a conciliação, que é sempre uma via, como disse há pouco, importante para solucionar a controvérsia, porque agiliza o processo, resolve a contenda, a vida, até eventuais dissabores ficam resolvidos quando se consegue chegar à fase de conciliação. Ministro, qual é a expectativa de números? É claro que eles são dinâmicos, né? E a gente espera que esse ano seja recorde em relação ao ano passado, que eu sei que o número foi bem elevado também. Mas qual é a expectativa para 2021? A nossa expectativa é tentar alcançar a maior quantidade de pessoas nesse Brasil continental. Para isso, todas as varas do Brasil atuam de maneira colaborativa a que esses objetivos sejam alcançados. O ano passado tivemos um resultado expressivo, alcançamos mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais movimentados nesta semana, na 10ª Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. É um número desafiador, especialmente nesse período de dificuldades econômicas. Todos nós sentimos os efeitos da pandemia, a atividade econômica do Brasil inteiro sofreu impacto direto com a pandemia. Então, se nós chegarmos próximo a esse número, já será um resultado absolutamente exponencial e, portanto, por todos nós comemorado. Ultrapassá-lo é um desafio. Estamos buscando isso. Quiçá alcancemos esse desafio. Independentemente de números, cada ação, cada solução, um recomeço é o slogan da campanha esse ano. Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. É um prazer e conclamo a todos que têm processo na Justiça do Trabalho que procurem a vara mais próxima, peça para pautar o seu processo, peça ao seu advogado para entrar em contato, a fim de que se consiga resolver, que afinal de contas nós estamos buscando recomeçar a nossa vida e quem sabe em breve dias melhores certamente virão para o nosso país. Um abraço a todos. Excelente reflexão. Obrigada mais uma vez, ministro. Tchau, tchau. E você vai ver no próximo bloco, processos de inventários são resolvidos com a ajuda da tecnologia, isso no interior de Mato Grosso. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Vim aqui hoje para falar da Lei Maria da Penha, que é importante ferramenta de efetivação dos direitos da mulher junto à Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 8º, diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Portanto, a Lei Maria da Penha nada mais foi do que a efetivação do direito da mulher junto à Constituição Federal. Em Primavera do Leste, interior de Mato Grosso, uma iniciativa da Vara de Família tem resolvido processos de inventário que duravam anos. Com o emprego da tecnologia, a distância entre as partes não é mais problema para as audiências de conciliação. E o resultado disso? Acompanhe agora na reportagem de Wagner Zanan.
Uma demanda de 20 família inteira, 5 pessoas à espera de uma decisão. Em um mundo entre elas. Um dos membros morando em Primavera do Leste, 2 morando na fazenda, em área rural da cidade, outra residindo na Bolívia e a última no Alasca. Como reunir todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar para resolver a partilha de bens do patriarca da família? E para piorar tudo, a pandemia. Daí você diria, agora que não sai mesmo solução para esta família. Período de isolamento e distanciamento social. Mas alto lá. Foi justamente neste momento improvável que veio a solução. A pandemia, que nos obrigou ao uso de máscara, álcool gel, também impulsionou o uso de recursos tecnológicos, diminuindo as distâncias do mundo real no mundo virtual, onde até o WhatsApp foi utilizado. E tcharam, inventário resolvido no espaço de uma audiência online de não mais do que 2 horas de duração. Toda a espera de 23 anos chegou ao fim. Por exemplo, num processo como esse, de 1998, ele teve as dificuldades dele, jurídicas ali, mas o que hoje seria um entrave? Seria um entrave reunir pessoas na Bolívia, no Alasca, em Primavera, na colônia, doutor, que eles moram na colônia russa, e Cuiabá, enfim, se reunirem todos numa audiência no fórum, né? Então, eu acho que essa é a maior inovação que a videoconferência possibilitou no caso dos processos de inventário na reunião dos herdeiros. Isso daí para a gente está sendo significativo. Isso eu não faço ideia de quanto tempo demoraria para o envio e uma carta e você recebe o recebimento dela, né? Tendo confirmação de que a pessoa recebeu para poder comparecer, para ela poder, de repente, vir pessoalmente para participar da audiência, né? Já por esse meio da videoconferência torna mais prático, mais fácil. E esse desfecho, para lá de satisfatório, tem se replicado a cada audiência da Vara de Família e Sucessões de Primavera do Leste. Tem muitos processos antigos que a gente está conseguindo solucionar e eu acho que o mais interessante é que resolve definitivamente, né? Se encerra ali. E o Museu do Supremo Tribunal Federal ganhou um novo espaço e agora vai reunir em um só lugar todo o acervo desde a criação da Suprema Corte em 1891. Os detalhes estão no podcast Supremo na Semana, que está disponível no portal do STF. Está quase tudo pronto. O Museu do Supremo Tribunal Federal foi ampliado e agora vai reunir toda a memória da Corte em um só lugar. O novo espaço deve ser inaugurado no início de outubro, segundo a coordenadora do museu, Ana Paula Alencar, em entrevista ao podcast do Supremo na Semana. Nosso acervo é bem diversificado. Ele pode ser classificado na parte documental, que a gente tem os processos judiciais, as atas históricas, como a ata de instalação do Supremo em 1891, além do acervo fotográfico, do acervo de insígnias, que são as comendas, medalhas, moedas, e o acervo de objeto, que contempla categorias como acervo pessoal dos ministros, mobiliário, os presentes protocolares e obra de arte. Todos esses itens, cada qual ao seu modo, eles retratam a história da corte e, por conseguinte, a história do próprio país. Todas as constituições do Brasil também estão no museu. Antes, as peças ficavam em ambientes separados no tribunal. Nas salas, cabiam apenas pequenas amostras do acervo. O projeto do novo museu é do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que contempla um amplo espaço para dar visibilidade e realçar as peças. A inauguração será no início de outubro, mas por causa da pandemia, o Supremo avalia a presença de visitantes no local. Por enquanto, o público poderá fazer visitas somente virtuais. Foram prorrogadas até quarta-feira, dia 22, as inscrições para o 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, que é promovido pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do Superior Tribunal de Justiça. No evento, também serão abordados temas relativos à gestão dos casos repetitivos e de repercussão geral. O encontro será realizado em formato virtual entre os dias 22 e 24. Para mais informações, é só acessar o site do Supremo, que é stf.jus.br.
E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para todos nós. Temos um encontro amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.